Oi, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas ou hortaliças. Vim aqui complementar algumas informações do vídeo que eu fiz sobre abacaxi. Como é uma cultura com muitos detalhes, eu achei melhor voltar e falar e complementar tudo aquilo que eu disse. Então, gente, fiquem aqui até o final desse vídeo, porque tem outras inúmeras informações que eu vou dar a vocês para aqueles que cultivam ou pretendem cultivar essa fruta tão apreciada não só aqui no Brasil como no mundo. Ok? Um ponto muito importante que eu quero falar sobre com vocês é em relação no momento da fruta estando no pé. Nosso país, por ser tropical, ele tem uma radiação solar muito boa, ou seja, a luz solar ela está presente nas principais regiões produtoras desse fruto, e por esse motivo ele leva a uma queimadura, uma queima das cascas dos frutos pela radiação solar. E uma das formas de você evitar a queima do fruto, não daquela coroa que fica acima do fruto, que no caso aqui eu tenho um fruto, ó, aqui esse fruto, quando tem uma incidência solar muito alta nela, ela começa a ficar com uma coloração diferenciada. Ela fica com um aspecto de queimado mesmo. E para evitar isso, o ideal seria embrulhar com jornal, para que você evite essa incidência de luz diretamente na planta, na fruta. Tem algumas pessoas que pegam palhada e envolve o fruto pelo fato de não encontrar tanto jornal assim. Hoje em dia é muito difícil, né, achar jornal. Antigamente era um pouco mais fácil, mas pela dificuldade nós damos os nossos pulos. Então, se você tiver aquela palhada de capim, de braquiária, qualquer tipo de palhada, você vai lá e envolve o fruto para evitar essa queima. Por quê? Ela leva a podridão do fruto. Então, nós temos que tomar esse cuidado no momento que ela estiver em desenvolvimento. Além desses pontos que nós temos que cuidar na fruta, nós temos que fazer aquele monitoramento que eu falei a vocês, e sempre eu falo de pelo menos andar uma vez por semana no pomar para verificar como que anda a parte de a incidência de pragas, doenças, a surgimento de alguma planta com sintoma de fusariose. Essas têm que ser removidas, retiradas. Então, isso são pontos importantes para vocês poderem entrar com um defensivo no momento certo para combater a praga e a doença que estiver ali no momento em que vocês passaram para fazer um monitoramento. Isso é importante, é fundamental. Para falar a verdade, é o segredo no negócio. É um ponto que eu não acabei falando no outro vídeo, porque é muita informação, é muitas vezes a formação de muda. O que acontece? O produtor que não conhece a cultura, eles acabam deixando na planta que tem o fruto, os brotos se desenvolverem juntos. Eu já falei que isso não é o ideal, porque você vai levar mais tempo para você conseguir terminar de desenvolver o fruto, porque existe uma competição por água e nutriente com esses brotos. Então o ideal é vocês só manterem os brotos depois que você colheu o abacaxi. Mas Érica, como assim? Então eu vou ter que deixar minha planta lá? Eu não posso pegar e retirar aquela plantação e para ter uma outra? Não, infelizmente não. Porque o que acontece? Porque se vocês deixarem broto e fruto na mesma planta, o fruto não vai ganhar tamanho, ele vai ficar miudinho. E aí tudo que a gente precisa é ter um fruto bonito, um pouco maior. E outro ponto, muitas vezes a pessoa acaba não fazendo isso porque passa mais de um ano utilizando aquele solo que poderia estar trazendo renda. Só que daí, em compensação, aquilo que eu falei, não existe viveiros de muda de abacaxi certificado que possa garantir que não vai levar fusariose, que é uma doença seríssima para a cultura,
que pode realmente dar um prejuízo econômico que vocês não têm noção, de perder a roça do abacaxi. Então eu acho que vale a pena vocês poderem investir. Por quê? Porque vocês vão saber de onde vieram as mudas. E como não é qualquer região do Brasil que tem um viveiro específico para mudas de abacaxi, vocês têm que trabalhar com o quê? Com a sua produção no próprio sítio. Ah, Érica, mas isso dá trabalho, eu não tenho mão de obra para isso. Ótimo, eu sei que vocês não têm mão de obra para isso. Só que também tem que ver qual que são as suas possibilidades. É uma forma muito interessante para você manter a saúde, deixar o seu pomar saudável, sem trazer de fora algum tipo de muda que possa vir com doença. Então tome muito cuidado. Existem formas para evitar isso que eu já vou falar. Então, gente, colheu, vocês vão fazer a ceva do abacaxi. O que é ceva? Ceva do abacaxi nada mais é do que você mantém aquela planta que você colheu o fruto ali, sem arrancar, sem nada, continua a irrigar e continua a adubar. Não tem jeito, gente. Não existe milagre. Claro que uma adubação para fruticultura, a janela, o intervalo é muito maior. É de 2 a 3 meses, no caso do abacaxi. Então você vai fazer aquela adubação parcelada num intervalo maior. Aqui, no caso da planta que você vai utilizar para retirar a muda e ela está sendo cevada, ela vai fazer o que? Você vai permitir as brotações, já não vai ter ali a fruta para estar competindo. Se tiver um excesso muito grande, dá uma retirada nesse excesso de muda e só mantém aqueles que tenham o mesmo tamanho. Procurem sempre manter mesmo tamanho. Por quê? Porque vocês conseguem ter o mais próximo da uniformidade de idade para colher lá na frente, tá bom? O mais próximo. Então, todos os tamanhos que vocês escolherem, se é de 40 centímetros, todos têm que ter 40 centímetros aproximados. A mesma coisa se vocês escolherem para mais. Quanto maior a muda, melhor é, porque daí reduz o ciclo até o início da colheita. Que nem, por exemplo, se eu pegar essa coroinha aqui, que está meio baqueada, se eu pego essa coroinha, retiro ela para plantar desse tamanhinho, ó, é menos de um palmo, aberto. Esse tipo de muda vai levar mais de um ano para começar a produzir, para começar a ter fruta ali no topo, imaginando que aqui é o solo e aqui vai ser uma fruta. Imagina o quanto tempo vai levar para ter esse tamanho. Então nós temos que ver isso. Por isso que não é comum o fruticultor ou o produtor de abacaxi que utilize a coroa. Não é comum. É que em casa nós podemos pegar. Só que como é para consumo, então vocês não tem problema esperar 1 ano e meio para começar a colher. Então ainda vai lá. Agora, nível comercial, eu tenho que fazer com que o meu ciclo seja o mais curto possível para começar a ter renda rápido. Então esse é um ponto. Vocês não devem utilizar coroa para fazer muda. Ah, Érica, mas eu conheço um produtor, amigo meu, ele tem abacaxi, ele tá querendo doar umas mudas e me pediu para ir lá colher. Ou senão você vai comprar dele. Não sei qual é a situação. Nesse caso, você vai fazer a cura. O que é isso, Érica? O que significa a cura? Gente, a cura é para vocês poderem ver se a muda que vocês retiraram do mesmo tamanho, então se é 40 centímetros, todas têm que ter 40 centímetros. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Para quê? Para que você tenha um pomar, né, de abacaxi uniforme. Então se é para ser 40, todos têm que ser 40, exatamente. E aí, nessa condição, o que vocês vão fazer depois que você trouxe, ou lá mesmo, eu não sei, vai depender do que for mais prático para você que está me ouvindo no vídeo. Você vai fazer a retirada dessas mudas, não sei se vai ser da ceva, da planta mãe que você permaneceu ali no campo,
cevando para que essas mudas forem tomando cada vez maior porte e assim vocês poderem retirar. Eu já não sei como que vai ser, mas se for retirado ou recém-colhido, como vocês vão proceder? Vocês vão pegar essas mudas cortadas, verifica se está bem limpo a parte de baixo da muda, a base, né? Se está limpo, se não apresenta nenhuma perfuração por broca, nenhum tipo de mancha marrom, porque a fusariose ele vai deixar uma mancha amarronzada mole. No caso da muda, ela vai ficar molinha, mas é umas manchinhas menorzinha. Quando tá muito avançada a doença, ela amolece tudo, ela fica toda amarronzada, né? Então a fusariose é assim. Inclusive, se o grau de infecção for tão alto, a fusariose do solo ela consegue subir até a fruta. Esse é o principal ponto. Muitas vezes a planta não morre, mas aí quando você vai abrir a fruta, ela está com fusariose. E se o comprador fizer um teste aleatório ali, daquela quantidade de abacaxi que você colheu para comercializar, vender para ele, cortar um fruto com fusariose, ele não leva mais. Ele não leva mais, por mais que não sejam todos, na dúvida, né? Ele não leva. Então esse é um ponto muito delicado, que é a fusariose na cultura do abacaxi. Por isso que essa cura, vocês vão usá-la na forma de prevenir que essa muda que vier de fora traga com mudas com fusariose e possa disseminar no seu pomar, tá bom? Muitas vezes, onde vocês plantarem, pode ser que tenha ali no solo e surja a doença, mas não é porque veio de fora, é que às vezes pode estar ali, que a fusariose é uma doença específica e está presente no solo. Esse é o problema. Por isso que tem que fazer esse manejo preventivo, que é a cura. O que é essa cura? Nada mais é do que você pegou os filhotes, no caso as mudas do mesmo tamanho, então se é de 40, todas de 40, vocês vão colocar elas, a parte basal ou aquela parte onde você cortou, voltada para cima, colocar assim. Ou senão vocês empilham uma sobre a outra, assim ó, com toda a parte da raiz, né, que vai sair a raiz para fora, todas para fora. Muitas pessoas colocam de pé assim, uma cruzada com a outra, dessa forma. Então vamos supor que essas aqui seja muda, vai ser assim, ó, para que o sol bata nela. Para que isso? Se você deixar nesse processo de no máximo 15 dias, as mudas de abacaxi com essa cura, que nada mais é de expor a muda para radiação solar, isso vai desidratar sim, é impossível não desidratar, só que a abacaxi tem uns mecanismos muito interessantes que se fosse qualquer planta normal, morreria. Mas como o abacaxi tem um mecanismo muito bom para evitar desidratação muito alta e sim levar à morte, essa cura não vai levar à morte a muda, tá? Então não fiquem com medo. A muda não vai morrer se você fazer com que ela passe pelo processo de cura, sempre voltada a parte da raiz para fora, né, incidindo no sol. Então tem pessoas que faz o quê? Faz uma montoa, essa montoa vai ficar desse jeito e aí você vai lá e vai só apoiar as mudas nessa montoa para que ela incida o sol durante esses dias. Então é de 10 a 15 dias. Qual é a intenção? A intenção que, se houver a fusariose, ela vai aparecer esse tecido amarronzado que eu falei para vocês. Ele começa a escorrer também, no caso mais avançado. Mas você consegue ver na base da muda se existe qualquer coisa ali amarronzada na base. E se tiver, você corta, vê que existe uma certa profundidade, ou que todas que vocês colocaram para a cura antes não tinha nada e começou a surgir, elimine, queima, vira compostagem, coloca ali, faz o que vocês quiserem, mas não utiliza essa muda em nenhum plantio, porque ela está com a fusariose. Outra coisa que pode ajudar é se de repente tiver
um pouquinho ali de cochonilha, e geralmente a cochonilha aparece na base, né? Por exemplo, se a muda daqui é aqui o solo, a cochonilha sempre vai aparecer aqui na base, próxima do solo. Então, se tiver cochonilha, ela vai aparecer, e aí vocês podem até aproveitar esse momento de cura e pulverizar algum produto para combater a cochonilha. E ainda, antes de pegar essas mudas e levar até o plantio, vocês podem estar jogando ali algum tipo de fungicida para evitar qualquer problema lá no solo. No mais, vocês fazendo esse tipo de trabalho antes de plantio, vocês evitam um prejuízo gigantesco, mesmo porque não tem cura. A fusariose não tem cura e é somente o manejo que eu falei a vocês que vai conseguir diminuir essa incidência e prejuízo para a cultura. Então, o abacaxi tem que ter esses cuidados sim. Nossa, Érica, eu não imaginava que o abacaxi é tão chato para manejar. Não é que é chato, é que nós temos que nos adaptar com as características de doenças e pragas que a cultura oferece. Não tem jeito, não tem jeito. Que nem, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes eu cobri com o jornal que pode acontecer é o que? A broca. A broca no abacaxi é essa abertura aqui, ó, no fruto. E isso aqui, ela entrando, ela apodrece. Tanto é que vocês viram que tá bem amarronzado. Então ela vai levar a podridão. Isso é um prejuízo que você inviabiliza a venda dessa fruta. Você não consegue mercado. Você olha e tiver com broca, joga fora. Se possível, mata, né? Ela. Existem produtos também, inseticidas preventivos que vocês podem estar utilizando até mesmo antes de embrulhar com o jornal. Mas é sempre bom vocês sempre fazerem o que? Monitoramento. Não tem jeito, tem que fazer. Ai, mas é que é muito chato, eu não tenho tempo de ficar passeando na roça. Mas não é passear, é para vocês verem se tem doença, se tem praga, se tá com deficiência de água, se precisa de adubo, se tá tendo qualquer tipo de ocorrência ali que possa levar à perda da sua produção. Então eu não vejo como perda de tempo e sim como ganho, porque você vai olhar ali na sua roça, vai antecipar qualquer prejuízo que possa aparecer lá na frente, só pelo fato de você não ficar ali caminhando na sua roça. Então se você perder um pouco de tempo aqui atrás, lá na frente você não vai ter prejuízo. Então isso é muito importante. Não tem mágica. O que as grandes fazendas fazem? Eles não monitoram, eles simplesmente aplicam ali e acabou. Tendo ou não tendo, eles aplicam inseticida, fungicida e etc, etc. Só que hoje, gente, com o preço que tá, os defensivos químicos principalmente, se você não tá uma andadinha, não é nem viável. Dependendo do tamanho da roça, vocês trabalharem com qualquer coisa. Então é melhor sempre estar trabalhando dessa forma. Que nem, por exemplo, no momento de cura que você vai fazer dessas raízes, dessas mudas na qual você deixou a base voltado para o sol, vocês podem aproveitar antes de levar o plantio, pulverizar cauda bordaleza, sem problema nenhum. Não precisa ser só na base, pode ser na planta toda ali, naquela pilha, tem vários, um empilhado em cima do outro, pulveriza tudo e aí leva para o campo. Pelo menos você faz um preventivo. Ah, mas não tem nada, não tem problema, a cauda bordaleza tem um custo baixo, então não tem problema você fazer isso. Pelo contrário, vai ajudar a sua cultura, vai ajudar a sua planta. Eu estou enfatizando isso porque eu acho muito importante esse cuidado. Porque não adianta nada eu pegar e querer plantar uma roça de abacaxi sem ter esse cuidado com a muda. Porque senão você já vai inviabilizar todo o cultivo antes, pelo fato de não ter tido um cuidado maior, de não ficar um pouco mais atento. E não é coisa de agricultor pequeno, não. As grandes fazendas já fazem, entendeu? Não tem essa.
não tem mágica, não dá, entendeu? Aí teve um produtor que perguntou para mim, Érica, o abacaxi só tem como multiplicar com as mudas que tem na planta e ter que esperar 6 meses? Por exemplo, no caso da ceva, você vai ter que esperar pelo menos de 3 a 4 meses para essa muda crescer. Fica alguns meses ali no campo. E tem gente que acha que não é viável. Só que eu, no meu ver, é mais barato do que você fazer o quê? Quando você colheu toda a planta, ela vai ficar ali só com aquelas folhas. Você arranca a planta, corta tudo e só vai formar o talo no meio. Toda aquela inserção, toda aquela cicatriz que tinha uma folha, tem uma geminha que brota, que é onde saem as suas mudas, entendeu? Você pode cortar todas essas gemas e colocar ali um toletinho assim, pequenininho, como se fosse de cana. Um toletinho desse tamanho, desse comprimento, põe ali um substrato com sobrite em cima ou uma areia lavada só para incentivar a germinação. Aí ele germina e sai brotinho. Aí desse brotinho você leva pro saquinho. Aí eu te pergunto, você vai fazer isso? Vai ter que ter mão de obra para alguém pegar e cortar todas essas folhas que tá no talo, tira todas as folhas, fatiar o talo, colocar na caixa de areia um por um, regar, esperar ela sair a raiz para colocar no saquinho e esperar ela desenvolver. Quanto tempo você acha que vai levar aí? Dependendo do clima, vai ser a mesma coisa. Então assim, eu vejo como o que? Se você fizer a ceva, por mais que você irrigue, por mais que você tenha que pôr um pouco de adubo ali, porque não dá para fazer milagre sem comida, ou seja, sem nutriente, a planta não vai fazer muda também. Não é mais fácil você pegar e fazer uma ceva do que trabalhar dessa forma? Ou arrancar as mudinhas desse tamanhinho, principalmente quando sai aqui na base da fruta, as mudinhas, os cotoquinhos só. É uns negocinho pequenininho. Quanto tempo você acha que aquela muda vai levar para crescer e ficar com 40 centímetros? Isso também tem que ser pensado, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser analisado. Vocês têm que pensar sempre quanto tempo vou levar. Nesse tempo aí de você ficar 3, 4 meses esperando a ceva, a planta mãe tá nutrindo, ele tá fazendo fotossíntese. Não tô precisando de gente para regar, não tô precisando de gente para pegar o talinho que brotou e colocar num balainho maior. Não tô precisando de mão de obra. É um gasto a menos. E hoje em dia todo mundo sabe que a mão de obra é a parte que tem o maior custo dentro de um sistema produtivo. E aí vocês têm que ponderar. É mais barato fazer a ceva? Ou é mais barato eu pegar e fazer berçário ali? Coloco esses pequenininhos toletes das plantas mãe, porque eu acredito que uma planta que tenha 1,20 m de altura vai ter mais ou menos isso, né? Uns 80 centímetros, 70 ou no máximo 60 centímetros de quê? De comprimento, tá? Aí que eu tire aqui dentro dessa dimensão uns 8 toletinhos, já vai sair 8 muda. Mas aí vocês têm que ponderar. De 3, 4 meses que eu vou esperar a ceva acontecer na planta mãe e deixar ela atingir 40 centímetros, quanto tempo que esse toletinho vai levar para germinar, ser transferido para um saquinho maior e atingir 40 centímetros? Muito mais, porque o brotinho vai ser pequenininho. Imagina um brotinho pequenininho do zero, né? Porque eu ainda tenho que fazer esse talo enraizar e ele brotar, tá? Então, isso vocês têm que ponderar. Então, tem gente que sempre fala comigo, fala, Érica, eu não sei se compensa fazer ceva, se eu faço no berçário. Vocês têm que ver o que é melhor. Tanto na ceva quanto no berçário, vocês continuam a trabalhar com preventivos fúngicos, né? Por exemplo, calda bordaleza, colocar algum repelente de inseto no berçário e na ceva, nas plantas que estão sendo cevadas ali naquele talhão. Porque muitas vezes o agricultor ele não planta 2 vezes no ano abacaxi, por exemplo. Tem gente que ele foca a colheita uma vez por ano só. Pode acontecer com você, tá? Como também tem gente que faz o plantio a cada 2, 3 meses para ter vários meses colher. Então, por exemplo, aquela que eu falei no outro vídeo, que eu disse que vocês podem fazer a indução natural sem
usar nenhum efeito de desligar o sistema de irrigação ou aplicar algum hormônio sintético, então eu deixo ela se desenvolver normal, minha cultura. Eu tenho uma janela de 60 dias colhendo, tá? Então assim, você sempre faz escalonamento para que terminou esse talhão colhendo 2 meses, já tenha o outro já iniciando a colheita. Então assim, isso é o escalonamento, mas só dá para ser feito com nutrição balanceada e periódica, então tem que ser parcelado, tem que ter irrigação, então nutrição e irrigação não tem jeito, vai ter que ter para você poder manter o equilíbrio de desempenho e desenvolvimento dessa planta. Tem que fazer desbrota, isso é um ponto muito importante. Ah, Érica, então já que eu vou fazer isso, a desbrota é obrigatório, posso usar essas mudinhas da desbrota, colocar num viveiro até ela atingir um tamanho? Pode, porque daí a desbrota você não vai deixar a muda crescer muito. Ele vai ter um tamanho pequeno para poder ficar visível também para as pessoas que estão ali, porque muitas vezes você passa ali, a muda é pequenininha, não consegue ver, né? Então você pode fazer isso, aproveita, já faz esse processo, vê se não tem nenhum sintoma de fusário e manda ver. Lembre-se, o fusário é uma doença de solo e solo para solo contamina também. Então, por exemplo, se um solo tinha uma planta com fusário e esse solo aqui, você concorda que ele é considerado contaminado? Se desse porçãozinha eu pegar um tanto e jogar no solo sadio, eu vou contaminar aqui também. É um outro ponto. Por isso que tem que tomar cuidado do que você traz de fora para dentro. Tome muito cuidado. Eu falo dessas coisas para os agricultores e fica assim, nossa, eu não sabia que tinha isso. É verdade. Um dos problemas da cultura do abacaxi é que não tem essa transmissão de conhecimento muito, porque não é tão raro, não é tão fácil você ver alguém cultivando o abacaxi em uma quantidade um pouco maior. Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse zelo. Outra coisa que eu acabei não falando no caso de abacaxi, imagina se esse fruto aqui fosse maior, ele tá ali com um talo, né, inserido aqui na base, e aí esse talo aqui inserido, de repente esse fruto começa a ficar muito pesado, aí começa a entortar. Vocês têm que também escorar. O outro manejo tem que escorar as plantas com fruto para que ela não caia e você tenha uma perda de frutos, né? Então, ó, esses cuidados que eu estou falando para você nesse vídeo. Então, tem que levar em consideração o quê? Tem que otimizar a mão de obra. Umas pessoas muitas vezes falam para mim, Érica, eu só não consigo ampliar os meus cultivos pela ausência de gente para trabalhar comigo. Isso realmente é uma realidade, tá? Isso está acontecendo no país todo. Não existe gente com disposição para trabalhar na zona rural. Pode até ter gente morando na zona rural, mas disposto a isso realmente está muito difícil. Está muito difícil mesmo. E muitas pessoas acabam não ampliando suas plantações por causa disso. E se vocês forem ver, uma família de pequenos agricultores consegue tocar uma roça razoável de abacaxi. Só que, gente, não inventa de plantar a roça toda no sítio. Pega pedacinhos por pedacinho, para vocês sempre terem frutos aí para vender. Então não pega, vamos chutar aí. Ah, eu quero plantar, eu tenho 10 hectares, eu vou plantar 5 hectares só de abacaxi. Será que é necessário 5 hectares? E outra, vocês conseguem cuidar de 5 hectares de abacaxi? Eu tenho que dar a adubação no plantio, então já tenho uma comidinha lá para o início do desenvolvimento da muda. Eu tenho que fazer a manutenção dessa adubação, então eu tenho que fazer com que tenha comida para ela poder se desenvolver. E não devagarinho, desenvolver de verdade, para que você possa colher o fruto o mais rápido possível. E assim eu ter o retorno do que eu investi, sempre pensando nisso. 5 hectares eu tenho que levar em consideração adubo de plantio e todas as adubações de cobertura que eu vou fazer, sem dizer dos defensivos que eu vou estar utilizando. Eu consigo dar conta de fazer um monitoramento em 5 hectares? Não é mais fácil pegar e diminuir de 1 em 1 hectare, por exemplo? Então, 1 hectare eu planto hoje. E aí,
daqui a 2, 3 meses eu planto outro e assim por diante, sem usar o indutor, floral, sendo ele totalmente natural. Lembrando que o abacaxi ele vai florescer diferentemente. Não é todas as plantas que vão começar a florescer junto. Então vocês têm que pensar nisso também. Então tem manejos e manejos. Se eu vou fazer um manejo com uso de indutor, então aí eu vou ter que fazer um plantio como? Se possível, a cada 2 meses, no máximo. No máximo. Porque eu tenho que pensar que o meu período de colheita vai ser de 15 dias. É no máximo 2 meses. Então eu conheço algumas fazendas nessas regiões que eu falei para vocês no outro vídeo, que são características no plantio de abacaxi. No caso é o norte, o nordeste e no sudeste. Nessas regiões eles fazem pequenos talhões também os plantios com um espaçamento um pouco maior. Por quê? Porque são fazendas grandes e não tem como você estar plantando a cada 2, 3 meses. Porque eles têm que estar atentos a outros manejos. E tendo ou não tendo grande incidência de doença, eles sempre estão aplicando alguma coisa, porque não dá para andar na roça. Então eu tenho que... Essas fazendas ganham por volume. Já o pequeno e o médio produtor, ele ganha por qualidade. Fruto maior, saboroso. Grandes fazendas, eles podem até atingir esses patamares, mas não é um foco só de fruta. E sem dizer num ponto, o abacaxi ele só amadurece no pé. Como que eu faço para saber disso? É só o monitoramento, fazendo teste, verificando. Quem é a primeira vez que está produzindo sabe que tem que fazer colheitas aleatórias e experimentar para ver como que está o fruto e se está apto à colheita. Então o abacaxi tem essas particularidades. Mas não é só dificuldade. O valor de venda por fruto não é ruim. Então vale a pena todo esse processo aí que eu falei a vocês nesse vídeo e no outro que eu postei, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Aquelas pessoas que estão com alguma dúvida, pode escrever aqui abaixo, né, das publicações na minha rede social, ou se não, quando vocês se inscreverem lá no YouTube, pode mandar mensagem por lá também. Então, gente, eu agradeço mais uma vez por vocês ficarem até o final do vídeo, acompanharem um pouquinho desses ensinamentos. Eu não sei de tudo, mas um pouco que eu sei, eu tento ajudar da melhor forma possível. Se vocês têm algum tipo de dúvida, não deixem de falar, manda mensagem. Eu sempre digo, é melhor pegar e tirar dúvida do que ficar com ela e às vezes perder o tempo de tentar consertar o problema e aí já não tem mais como o que fazer. Então manda as mensagens, tire suas dúvidas, fique atentos nas minhas páginas de rede social no Facebook e Instagram, que o endereço está aqui embaixo, e se inscreva no meu canal do YouTube também. Me ajudem cada vez mais, tendo mais gente inscrita no YouTube e curtindo minhas páginas, mais vezes eu estarei aqui com você. Então eu desejo a vocês uma boa semana e até o próximo vídeo.